Irmãos, mas o Eterno tem nos abençoado muito, muito mesmo. Então, hoje pela manhã, nós falamos que íamos ler com vocês a respeito da questão das ofertas para as portas e as janelas da Beit. Então, nós temos um valor ali de R$ 1.350 para cada peça dessa. São 34 portas e janelas lá da congregação. Então, nós temos, tem janelas menores, mas nós fizemos o mesmo valor, porque tem portas que são muito mais que R$ 1.350. Então, nós dividimos tudo e decidimos recolher R$ 1.350, dar o valor de cada porta e cada janela o mesmo valor. Então, nós aguardamos que vocês, se você não pode dar esse valor inteiro, você divida com alguém para completar e vir e trazer o seu valor da sua parte que você precisa dar, mas eu gostaria que você entregasse a mim, porque eu já estou ali com a listagem e colocando assim os nomes das famílias, para que nós estejamos levantando o memorial. Vamos lá em Malaquias, no capítulo 3, 4. Esse 1.300, ótima pergunta da Rita. Esse 1.350 você pode dividir, eu mesma vou pagar dividindo. Vou pôr meu nome lá e vou dar tanto por mês. Entenderam? R$200 por mês, só você me entregar para eu ir abatendo. Porque nós vamos fazer direitinho, que eu não posso fazer um memorial com mentira. Porque a congregação muitas vezes promete publicamente que vai dar e depois não dá. Então, por isso que a pastora Sandra que vai recolher, não ponha no gasofilácio, que ele não será somado aqui para esta função, não. Para que a sua família esteja inscrita ali no memorial, nós precisamos que isso seja verdadeiro, né, Lorena? Então, eu não posso colocar uma coisa mentirosa. A família Alves de Souza, que é a família do Samuel, marido da Vanessa, eu não posso colocar o nome dele ali sem ele ter participado. Ele precisa participar, senão eu serei mentirosa. Não é um memorial verdadeiro. Vocês precisam participar. Tem pessoas, irmãos, que estão fora da congregação, que são nossos amigos, que eu já liguei para o filho do seu Abraham, Menser. Falei, olha, a pastora Sandra está falando, Dayan, eu preciso conversar com você, porque seu pai tem que fazer parte desse memorial. Mas, pastora, como é que é? Eu vou aí ver como é que é para eu poder acertar tudo com você. Estou telefonando para quem não é daqui, para ter a oportunidade de participar da edificação desse local. Já pode começar, estou com meu caderno aqui, com a minha listagem, com o envelope de recolhimento de vocês. Quem quiser, Felipe me entregou agora mesmo. Essa é a minha parte da Andréia, é minha. Ele me deu ali na porta. Então, você pode me entregar. Só depois. Do serviço. Olha o versículo 16, a parte B. Um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam o Eterno e para os que se lembrassem. Malaquias 3, versículo 16, a parte B. Um memorial foi escrito, mas eu vou lá em Neemias para ver como é que isso é bíblico-judaico. Se você chega em Israel, hoje você encontra Yeshivá tal, é sustentada pela família, ou foi construída pela família Lindenberg, ou pela família tal, Não vai constar o seu nome, Jorge tal, vai constar o seu sobrenome da família. A sua família precisa constar ali. Eu, por exemplo, vou ter família Vitorino de Oliveira, é o meu pai. Então, eu estou fazendo por mim, pelos meus filhos, pelo meu pai, que já faleceu. Meu pai era Levi Vitorino de Oliveira. Então, vai constar lá, família Vitorino de Oliveira, que participou da edificação desta casa. Olha aqui, um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam o Eterno, para os que se lembravam do seu nome. Porque quando você retorna, para se ajustar aos padrões bíblicos da palavra, você está retornando a Jerusalém e quer elevar o nome do Eterno. Olha lá Neemias comigo, capítulo 3. Neemias, capítulo 3. Os construtores dos muros, olha as famílias aqui.
Levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram as suas portas e continuaram até a torre do Sem, até a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, e ao seu lado edificou Zacur, filho de Iri. Os filhos de Azenaá edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas, lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Acós. Ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel. Ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não se sujeitaram ao serviço de seu senhor. Está vendo? Joiada, filho de Passeá, e Mesulão, filho de Bezodeias, repararam a porta velha, colocaram as vigas, assentaram-lhe as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado repararam Melatias, o gibeonita, e Jadom, o meronotita, homens de Gibeon e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador da além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, ao lado de Ananias, um dos perfumistas. Fortificaram Jerusalém até o muro largo. Ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Jedaías, filho de Rumafe, defronte de sua casa. Ao seu lado reparou Atos, filho de Asabneias. A outra parte repararam Malquias, filho de Arim, e Azube, filho de Paate Moabe, como também a torre dos fornos. Ele foi listando aqui quem foram os edificadores. A porta do vale, ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra cidade, da outra metade de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou Anum, os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. A porta do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Este edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou Salum, filho de Coozé, maioral do distrito de Mispa. Este edificou e a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, como também o muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até a piscina artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos Bavai, filho de Enadade, maioral da outra metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ézer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte defronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra parte, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Acós, outra parte, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Azube, defronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Enadade, outra parte, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo da torre que sai da casa real superior, que sai junto ao pátio do Cácere. Depois reparou Pedaías, filho de Parós. Ora, os servidores do templo habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas.
para o oriente até a Torre Alta. Depois repararam os tecoitas, outra parte, defronte da Torre Grande e Alta, até o Muro de Ofel. Para cima da Porta dos Cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa, e depois Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, o Anum, o sexto filho de Selaf, outra parte. Depois reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servidores do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, e até a câmara superior da esquina. E entre a câmara superior da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Pai, diante do teu altar, nós colocamos esta porção que o Eterno exige da tua congregação, de cada um de nós ser participante da edificação daquela casa, onde nós levantaremos um memorial na entrada dela com os nomes das famílias que a edificaram. Portanto, não deixe, não permita nenhuma família ficar fora, nenhum daqueles que tu desejas que esteja inscrito ali. Venha nos ajudar, para que cada um possa dar a sua contribuição física e espiritual para a construção daquele local, onde o Eterno nos levará para ali em fevereiro. Que a tua bênção seja sobre cada família da tua casa, para que os seus nomes sejam inscritos neste memorial e o teu nome seja exaltado e glorificado pela participação de cada um de nós em toda a exigência do Eterno para nós. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. A nossa paraxá de hoje é muito interessante, porque o Roberto pela manhã, ele falou, e o Eterno tem nos falado incessantemente sobre a questão do desprezo. E ele hoje pela manhã falou de um tipo de desprezo. Ele falou dos dois desprezos, não foi? Do desprezo às questões espirituais, à semente. No caso de Esaú, estou só lembrando a vocês, no caso de Esaú que desprezou o seu direito de primogenitura, aí é o desprezo às questões espirituais. As questões que o Eterno exige que cada um de nós dê um valor necessário a elas. A nossa paraxá, Vayesher, e ele habitou, tem os dois desprezos. Esse é o primeiro desprezo que ele se ateve ali em Gênesis capítulo 38, falando do desprezo que Judá fez à semente, quando ele não deu o seu filho para coabitar com Tamar. Então ele desprezou a semente. Agora eu vou mostrar para vocês o desprezo para com aquele que foi levantado para a prática da justiça. Por que o Eterno... São dois tipos de desprezo. O primeiro desprezo são as questões espirituais. Depois é o desprezo que você vai receber quando você se estabelece no seu coração praticar justiça e obedecer aos mandamentos do Eterno. Vamos lá para você ver, aqui estão os dois desprezos. Gênesis, capítulo 37. No capítulo 38 foi o que o Roberto falou. Sobre o desprezo com as questões espirituais. O segundo desprezo é para com aquele que pratica a justiça. Então, a paraxá contém os dois desprezos, todos dois, né? E aí você vai ver que Elohim vai utilizar aqui das fraquezas humanas no sentido de estabelecer a sua vontade. Eu vou repetir para vocês. Elohim vai se ater aqui das fraquezas humanas para estabelecer a sua vontade. A venda de José, aqui no capítulo 37, no versículo 23, você vai ver comigo. A venda de José e a sua descida ao Egito, que se dá por causa de um sentimento de seus irmãos. Que sentimento? Desprezo. Pela escolha que Elohim fez de José para a prática da justiça. Então, nós não temos saída. Nós vamos viver um desses desprezos. Se nós desprezarmos as questões espirituais, nós vamos cair nas mãos de Elohim.
Se nós nos atemos à prática da justiça, os nossos irmãos se levantarão contra nós. Porque aqui é a família. Olha aqui, versículo 23. Chegando José a seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele estava usando. O desprezo é um sentimento que se julga que o outro é indigno de valor. O sentimento de desprezo é quando você despreza uma coisa espiritual porque você não a considera de valor para a sua vida. Então, o desprezo aqui para com José é exatamente isso. É indigno de valor, de estima, de atenção àquela situação que Elohim colocou José. Então, o desprezo ele não é demonstrado aqui simplesmente com a ketonê, com a túnica. Não, irmãos. Ele não é demonstrado com essa. Porque aqui está dizendo, chegando José a seus irmãos, estes o despiram da sua túnica e a túnica de várias cores que ele estava usando. O desprezo não era a José, era a túnica que ele estava usando. Por quê? A túnica simboliza o quê? A função sacerdotal de José. A função sacerdotal. Ela é a mesma coisa, você vai ver comigo, lá em João 19. O mesmo desprezo os soldados romanos fizeram com Yeshua. Tiraram a túnica dele e rasgaram e dividiram em sortes. Olha lá para você ver. É o mesmo desprezo. Aqui em João, no capítulo 19, não é a ketonê, aquela túnica colorida. Era uma roupa comprida em cima da pele de linho que Yeshua estava vestindo. Olha só, João capítulo 19, versículo 23 e 24. Olha para você ver. Tendo os soldados crucificado a Yeshua, tomaram as suas vestes, dividiram-nas em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica que era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. E disseram uns aos outros, olha o desprezo, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura. Dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes, e foram o que fizeram os soldados que estavam sob o comando de Pôncio Pilatos. Esse é o desprezo para aquele que Elohim levanta para a prática da justiça. Para estabelecer justiça. No grego, essa roupagem aqui é chiton, no grego. É a mesma coisa que aconteceu com José. Ali o desprezo era para com a função sacerdotal. A função sacerdotal que está sobre ele. O Salmo 22 fala claramente sobre essa questão que Davi canta. O Salmo 22, no versículo 19, olha aí para você ver. 18, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, ó Eterno, Salmos 22, versículo 18, versículo 19 agora. Mas tu, ó Eterno, não te distancies de mim, ó força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha vida do poder do cão. Porque se a pessoa que está investida de autoridade espiritual para a prática da justiça, a alma não estiver curada, ela não vai prosseguir. Ela não vai prosseguir. A alma tem que estar curada. Porque isso que aconteceu com Yeshua era costume dos vencedores. Era o quê? Era tirar a sorte das roupas do guerreiro que estava batido. Roma, então, se sente vitoriosa. O guerreiro estava crucificado na cruz. Arrancaram as roupas dele. Era um costume para aquele que venceu. Roma venceu. Que Roma venceu? Que Roma venceu, cantou a vitória antecipadamente. Cantou a vitória antecipadamente. É isso aí. O inimigo é um louco. Porque é isso aí que ele faz. Canta a vitória com antecedência.
Foi a mesma coisa com José. Esse é o desprezo. Então você está preparado para receber esse desprezo? Você está preparado? Dos seus familiares? Dos seus irmãos que dizem ter a mesma fé que você? Você está preparado para receber esse desprezo? Então a nossa paraxá, e ele habitou, contém os dois desprezos. Os dois desprezos. Porque o que nós lemos hoje pela manhã lá em 1 Pedro? Olha lá para você ver explicado isso aqui direitinho, ó. 1 Pedro, no capítulo 4, a partir do versículo 12. Olha aí. O que ali Pilatos considerou Yeshua com os soldados romanos? Indigno de cumprir a sua função sacerdotal. Desprezo não é dar pouco valor àquilo? A mesma coisa os irmãos de José com ele. E a mesma coisa vão considerar você e eu. A mesma coisa. Aquilo que ele simboliza. Olha aqui, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Machia, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome do Machia sois vituperados, sois desprezados pelo nome do Machia, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória de Elohim. Que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão. Se você padece por causa dos seus pecados, ou com quem se entremete em negócios alheios. Entretanto, se padece como servo, não se envergonhe. Mas antes glorifique Elohim por este nome. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Elohim. É tempo de agir. Ó servos por Adonai, os transgressores anulam tua Torá. Quem são os transgressores? Nós estamos falando nos seus trabalhos de exorcismos? Não. Nós estamos falando de servos, daqueles que se dizem servos, mas não cumprem. São apenas exorcistas. Quem não cumpre o mandamento, quem não obedece à palavra do Eterno, é apenas expulsa o demônio pela prece. Exorcista. Que não cumpre. Entendeu? Aí ele diz, é tempo que venha para que o fim daqueles que são desobedientes ao quê? Ao evangelho de Elohim. E se é com dificuldade que o justo se salva, onde comparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Elohim, encomendem as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Porque você já sabe que você vai ser desprezado, você já sabe que você vai ser perseguido, ninguém está escondendo isso de você. Ninguém está escondendo. Ninguém. Eu vou te mostrar o sentimento de desprezo que eleva quem tem o sentimento de desprezo, se eleva acima de Elohim. Ele se eleva acima de Elohim. Ele é maior que Deus. Ele é maior que Deus. Eu quero te mostrar que ele é acompanhado de atitudes e ações que inferiorizam, que magoam. Vai lá em 2 Reis comigo, capítulo 2, que eu quero te mostrar. Uma situação para inferiorizar o profeta, aquele que estava responsável pela prática da justiça. 2 Reis, capítulo 2. Eu vou te mostrar aqui. Elias acaba de ser ungido, que recebeu a autoridade profética sobre ele. Olha o que os meninos vão fazer. Salmo 69, que nós estamos orando. Né? Salmo 69. Que exatamente. Olha aqui. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Versículo 12. 2 Reis 2, versículo 12. Desculpe-me, irmãos. E Eliseu nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Apanhou a capa que caíra de Elias
e voltou e parou à margem do Jordão. Ele está recebendo a unção profética que vem sobre ele. Então tomou a capa que caíra de Elias, feriu as águas e disse: onde está agora o eterno Elohim de Elias? Quando feriu as águas, estas se dividiram para um lado, para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo os filhos dos profetas, que estavam defronte dele em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Consideraram que Eliseu era uma instrumentalidade nas mãos de Elohim para dar a Israel a direção e estabelecer justiça. Disseram-lhe com os teus servos: há 50 homens valentes, deixa-os ir em busca do teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha arrebatado e lançado em algum monte. Estavam procurando ainda por Elias, ou algum vale. Respondeu Eliseu: não os envieis. Mas eles persistiram com ele a ponto de aborrecê-lo. Assim lhes disse: enviai. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não acharam Elias, né? Quando voltaram para Eliseu, que havia ficado em Jericó, ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu: como o Eterno vê, esta cidade é bem situada, mas as águas são más e a terra é estéril, corações duros. Viu? Disse ele: trazei-me uma tigela nova e ponde nela sal. E eles as trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, dizendo: assim diz o Eterno: sarei estas águas, jamais causarão morte nem esterilidade. Ficaram sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel. Indo ele pelo caminho, os rapazinhos pequenos saíram da cidade e zombavam dele, desprezando Eliseu, dizendo: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os, amaldiçoou em nome do Eterno. Então 2 ursas saíram do bosque, despedaçaram 42 daqueles rapazinhos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Está vendo? Vai aqui mesmo no capítulo 7. Vai. Aqui mesmo. Você vai ver aqui um outro desprezo, aquele que foi levantado para estabelecer justiça. Disse Eliseu no capítulo 7, ouvi a palavra do Eterno, assim diz o Eterno: amanhã por estas horas haverá uma medida de farinha por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, à porta de Samaria. Quem disse? O profeta Eliseu. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Elohim: ainda que o Eterno fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Porque ele desprezou o profeta. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui assentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos-nos ao arraial sírio e nos rendamos. E se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Quando eles levantam e vão lá, encontram o exército havia recuado, deixou os víveres todos no acampamento. Você conhece essa história. Todos os víveres no acampamento. Voltaram para buscar. O povo que estava com fome, quando o povo vem saindo da cidade, quando Eliseu não disse que haveria 2 medidas de farinha, haveria comida para todos. E que aquele capitão que desprezou a palavra do profeta, o que aconteceu? Ele vai morrer atropelado pela multidão. Sabe por quê, irmãos? Porque desprezou a palavra profética. Ele desonra o profeta. Ele desonra aquele que sofre. Vai no Salmo 69 que nós estamos olhando. Estamos lendo todos os dias por causa disso. Vai lá. Salmo 69. É o salmo que nós estamos orando. Olha o que diz aqui o salmista. No Salmo 69. Versículo 26.
pois perseguem a quem afligistes e falam sobre a dor daqueles a quem feriste. Por quê? Porque quem foi levantado para estabelecer justiça vive em aflição. Não vive nesse mundo, vive em aflição. Porque Elohim está colado no pé dele ali, porque senão aquele que foi levantado para a prática de justiça, a nossa vida é fácil. Me disse, a nossa vida nessa congregação é fácil. Se você disser que é fácil, eu vou dizer para você que você está mentindo, que é muito difícil. Sabe por que eles desprezam? Porque eles não querem viver isso. Eles querem gozar do mundo, gozar de tudo que o mundo oferece, do dinheiro em abundância, de tudo, e desprezam aqueles os quais Elohim afligiu. Desprezam aqueles nos quais Elohim afligiu. Davi, ora, acrescenta a iniquidade deles. Não partilhem da tua salvação. Davi é duro aqui, terrivelmente duro. Não partilhem da tua salvação, porque desprezaram aquele que tu afligistes. Era fácil a vida de Eliseu? Foi fácil a vida de Elias? Foi fácil a vida de Jeremias? Foi fácil a vida de Isaías? É fácil você chegar diante da pessoa e dizer para ela todas as verdades que ela precisa ouvir quando o Eterno manda, porque às vezes o Eterno não manda nem falar nada. Porque o indivíduo já se perdeu há muito tempo. E não tem mais, é irreversível sua doença. Não tem cura. Davi chega a dizer, sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Eu estou aflito e triste, proteja-me, ó Elohim, a tua salvação me proteja. Então esses dois desprezos estão na nossa paraxá. E ele habitou. Agora você vai ver que coisa muito, 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 muito interessante que o Eterno falou para nós essa semana. Eles são exorcistas. E a questão do exorcismo aconteceu conosco na sexta-feira. Eu quero mostrar para vocês as fotos que a vizinha aqui, ó, no exorcismo dela contra a congregação. Que ela acha que é ela que está tirando a congregação daqui. E nós nos levantamos numa guerra terrível que vamos realizá-la em Hanukkah. Por que cocheais entre dois pensamentos? Escolha quem vocês querem servir. Isso serve para nós, mas também serve para ela. Se o Baal é Deus, ele vai se manifestar com fogo. Senão você vai clamar o dia inteiro e ele não vai te responder. É isso que nós vamos fazer. Eu quero mostrar a foto. Aonde está a foto, Rogério? Das pipocas todas jogadas no nosso quintal. Sabe por quê? Quem sabe, quem está acompanhando, eu quero desafiar esses adoradores de Baal. Se eles estão aqui dentro, sejam desafiados também. Se eles estão nos arredores, sejam desafiados também. Olha lá, o quintal todo, sabe por quê? Porque são as crianças que vão fazer o ato profético. São as crianças que vão... Aonde que está? Tem mais foto, não é só essa, não? Lá. Para você não dizer que foi a Ritona que foi lá e jogou. Eu falei, fotografa que eu vou mostrar. Porque é o Exu Mirim que ela convocou. O Wallace perguntou, dona Rita, você mexeu com o picho de pipoca ontem à noite? Que o Eterno falou na quinta. O Eterno falou na quinta-feira lá na Beite, no sacrifício. Eles fizeram todo o trabalho. Aqui, ó. As pipocas aqui nessa varanda aqui embaixo e lá embaixo também. Aqui, ó. Eles estarão como exorcistas. Porque seus corações endureceram tanto. O Eterno falou isso na quinta-feira. Na sexta-feira apareceram as pipocas. Nós não temos nada a ver com Exu Mirim. Exu Mirim é a invocação na área do candomblé e do espiritismo para combater esse exorcismo. Com as suas preces você combate os espíritos das trevas. Nós não estamos possessos de demônios. Nós servimos a um Elohim vivo. A um Elohim vivo. Por isso que aqui vamos botar o altar e vamos fazer o ato profético. Eles darão lugar aos demônios. E você está pensando que crente também não faz essas coisas? Não lança mão disso, mas não cumpre a palavra, não obedece o mandamento, começa com as preces para derrubar o outro. E às vezes quer derrubar o outro com a própria palavra.
que foi aconteceu lá na BI, onde nós estamos indo? Nós desmanchamos. Léo Cafarnel está aqui de testemunho, os irmãos foram lá e desmancharam na pedra o que a vizinha veio, brigando com a outra, e não julgueis para não ser julgado, não era isso que estava escrito? Então isso é exorcismo. Ela também, se ela é crente, ela está praticando exorcismo. Nós desmanchamos tudo e vamos colocar um versículo lá. E vamos fazer um jardim no meio das pedras, para ficar bem bonito. Porque exorcismo não funciona. Não funciona. Você sabe o que é exorcismo? São preces, são cerimônias com palavras, com conjuros, porque você pretende afugentar. Isso acontece demais no interior. Os donos das grandes terras estão cheios de insetos nas suas propriedades. Busca lá o pai de santo e traz para orar, para os insetos irem embora. Isso é exorcismo. Na Igreja Católica, na teologia católica, é a terceira das 4 ordens menores da Igreja Católica, cuja matéria é o livro dos exorcismos. Isso é uma matéria na teologia católica. Isso é uma matéria. Como expulsar os demônios pela prece. Irmão, você só expulsa demônio cumprindo a palavra de Elohim. Então pode jogar pipoca onde quiser jogar. Que não vai atingir a congregação e nem as crianças. As nossas crianças estão cobertas com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, com as sandálias nos seus pés, com a espada do Espírito na mão e com o escudo da fé. E eu, hein? Irmãos, olha a honra que está na nossa Haftará, o ministério profético. Amós, Oséias, Amós, Joel, Amós. Capítulo 3, na nossa Haftará. Olha aí, ó, a honra ao ministério profético que Elohim faz. Primeiro, ele diz assim, ó, a desonra que ele trará àquele que não obedece a ele, a sua palavra e aos seus mandamentos. Aqui, ó, ouvi esta palavra que o Eterno fala contra vós, ó filhos de Israel. Amós 3. Contra toda geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porque andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Como você vai andar com Elohim se você não anda em acordo com ele? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará ele no covil a sua voz e nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal à cidade e o Eterno não o terá feito? Olha a honra aqui, ó. Certamente o Eterno Elohim não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. É honra ao ministério profético, porque esta congregação é um ministério profético. Esta congregação inteira. Mas vai desonrar aquele que não obedece, que não vive em unidade com ele. Ele próprio, Jeremias, diz isso sobre Moabe. Aqui, ó. Quando o Roberto hoje leu Amós 2, que é na nossa Haftará, ele começou a ler do versículo 4. Mas aqui você encontra a profecia contra Moabe. É a mesma profecia que Jeremias no capítulo 48 faz. Você desprezou Moabe, você desprezou o Eterno, com todas as questões espirituais você desprezou, pois eu que vou agora te desprezar. A minha ira virá sobre você, Moabe, e virá também sobre todos aqueles que rejeitaram, olha aí, ó, no versículo 4 de Amós 2. Porque, assim diz o Eterno, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram, desprezaram a lei do Eterno. E não guardaram seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após os quais andaram vossos pais. Então, o Eterno mesmo se encarregará de desonrar alguém que está fazendo frente a nós, as crianças, ou alguém aqui, fazendo frente a Elohim de Israel, ao único, ao poderoso de Jacó. Então já sabe que a coisa não acabará bem. Não vai acabar bem.
Não vai. Por quê? Porque a ira de Elohim se levanta contra uma questão tão irresponsável dessa. Agora, eu quero ir com vocês lá em 1 Crônicas 17, para você ver aqui as promessas do Eterno para nós. As promessas do Eterno para nós. Quando a Torá chegou em Vitória, foi esse texto que nós usamos para dar graças ao Eterno, foi do versículo 16, mas nós vamos ler o capítulo todo, porque nós já estamos encerrando. Porque, irmãos, esse desafiar o inimigo, é isso que significa aquela claqueta, Alessia. É chamado claquete ou claqueta. Então, vocês sabem o que é claqueta? É isso aqui, ó. Ó, tá vendo aí? Tá vendo? É para dar início a uma cena. Não é? Ela é feita uma lousa assim, ó. Porque aqui vem, na claqueta, escrito o capítulo, os atos, tal. Quando essas duas partes batem uma na outra, é porque deu início, vai dar início o desafio aos falsos profetas, para mostrar quem é Elohim. É isso. Irmãos, é inevitável cairmos ou nas mãos de Elohim ou nas mãos dos homens, com desprezo. É inevitável para nós. Retornar agora, voltar atrás não é retornar. Voltar atrás agora é morte. Não há como voltar atrás. Não há como voltar. Não há como recuar. Não há como recuar. Então você vai ver aqui em 1 Crônicas, no capítulo 17, que quando nós recebemos a Torá, nós colocamos esses versículos aqui, ó, 16, 17, 18. Então entrou o rei Davi, sentou-se perante o Eterno e disse: quem sou eu, Eterno Elohim? E que é a minha casa que me trouxestes até aqui? E ainda isto, ó Elohim, foi pouco aos teus olhos, pelo que falastes da casa do teu servo, para tempos distantes, e proveste-me segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Eterno Elohim. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita ao teu servo? Davi sofreu tanto, né? Agora ele é honrado, né? Porém, tu bem conheces ao teu servo. Aí ele continua orando. E se você chegar lá na Beite, hoje você não encontra dentro do casarão. Porque foi retirado de lá e foi transferido para o barraco dos funcionários. Esse versículo aqui, 24. O mesmo texto de quando nós recebemos a Torá, é o mesmo texto que nós estamos tomando posse da casa, da Beite, que foi nos dada. Aqui, ó, o versículo 24, a parte B, está lá escrito dentro do barraco deles. O Eterno dos Exércitos é o Elohim de Israel. Ele é Elohim para Israel. E seja estabelecida diante de ti a casa de Davi, teu servo. Tu, Elohim meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa. Pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Isso aqui é a dinastia, a descendência, a família de Davi. Aí, ó Eterno, tu és Elohim, e falaste este bem acerca do teu servo. Agora ser servido de abençoares a casa do teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, pois tu, ó Eterno, abençoastes e ficará abençoada para sempre. Depois você pode ler tudo isso aqui, que é lindo, o capítulo 17, 1 Crônicas. É a nossa história. Quando recebemos a Torá, nós dissemos: Eterno, por que tu estás nos honrando tanto? É a honra profética. É a honra profética. Agora ele nos dá aquele local. No mesmo dia que nós estamos convocando vocês para participarem da edificação das portas. Para colocar as trancas, os ferrolhos, para proteger bem a casa. Nós estamos lá numa vigilância contínua. No final de semana, quando vocês poderem dizer: pastor, eu preciso descansar, eu trabalhei a semana inteira. Mas aí você vai lá, dá 1 hora, 2 lá, espiando todo aquele local e vendo: ó Elohim, muito obrigado. Amanhã quem chegar lá vai dentro do barraco olhar.
O cartaz está lá, porque nós retiramos, que senão ele ia ser todo destruído lá dentro da casa, que eles estavam tirando, né, o piso, tudo. É esse texto. É a casa do Eterno. Então ele tem nos honrado. Ele tem honrado esta congregação. Esse ministério profético que a congregação tem. Então nós não temos outra coisa a não ser dizer obrigada, Pai. Se seremos perseguidos pelos nossos irmãos e desprezados por causa dessa honra que Elohim nos faz, que faremos nós? Que daremos nós ao Eterno por todos os benefícios que Ele tem nos concedido? Nós tomaremos o cálice da salvação e nós invocaremos o nome do Eterno. Não é verdade? Que Ele nos abençoe muito, nos dê toda a graça para nós cumprirmos com fidelidade tudo aquilo que Ele está nos falando. Que Ele abençoe a sua vida, para que você seja participante de todas estas coisas e no desafio de provar que Elohim é Elohim de Israel, que Ele é o único, que o nome dele é poderoso e é sobre todo nome. Não adianta bobagem nenhuma dessa. Vamos então para o altar. Vamos ver que altar que vai descer fogo do céu para consumir o holocausto no horário do sacrifício da tarde, que Elias fez aquilo ali. Tá? No horário do sacrifício da tarde, da oferta de cereais. Tá? Que o Eterno nos abençoe.